Pessoal, bom dia, tudo bem? Antes de iniciar, eu gostaria de convidar para estender suas mãos aqui para a TV ou para o computador e que você possa rezar o Ave Maria para que o Espírito Santo, o esposo de Nossa Senhora, possa conduzir essa palestra e que tudo que for falado aqui seja plantado aí uma sementinha semeada nos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pessoal, então, bom dia novamente. Eu queria me apresentar, né? Eu sou o Júnior, tenho 26 anos, participo da Paróquia Nossa Senhora da Abadia, fiz renascer em 2014, 4, 5, 6 de junho de 2014. Estou muito feliz de estar aqui falando para vocês, conversando com vocês um pouquinho nesse domingo de manhã, né? Domingo cedo, acordar cedo para me ouvir falar não é uma coisa muito boa, mas Deus vai tirar proveito aí. Estou muito feliz de participar desse projeto, primeiro Renascer Online, e o pessoal é muito doido de criar, né? Nem a quarentena nos segura, e que você tenha aproveitado aí. Hoje é o último dia desse encontro, mas que você possa ter aproveitado as palestras e os momentos que tiveram. É diferente do que a gente estava acostumado, né? Mas claro que tem pessoas muito boas e pessoas que trouxeram mesmo a palavra de Deus aqui nesses 2 dias e meio aí. Então, queria agradecer mais uma vez e começar a conversar com vocês sobre o nosso tema de hoje, né? Um tema que foi proposto. E estou muito feliz de estar falando sobre isso. O Marcelo ontem falou sobre castidade, né, e que engloba o meu tema. O meu tema hoje foi proposto, é pureza de coração. E para tratar sobre isso, porque às vezes é até difícil a gente desvincular, né, esse tema tá tão vinculado à questão da castidade, à pureza, e às vezes eu não consigo, por exemplo, eu não consegui achar um material, um conteúdo que falasse extremamente sobre a pureza num sentido mais amplo, que não fosse vinculado totalmente à questão da castidade. Mas como o Marcelo já falou desse tema e ele falou com maestria, né? Tenho certeza, o Marcelo é um cara que sabe muito e que vive muito o que ele fala. Então, ele deixei lá com ele lá o tema da castidade e eu vou falar um pouquinho sobre essa pureza do coração. E eu vou usar ela num sentido mais amplo, né? Vou falar sobre no sentido mais geral, tá? Não somente no sentido da castidade, como é proposto muitas vezes. Não estou falando que não é importante, é muito importante, mas como já foi um tema tratado, vou tratar desse tema mais amplo, tá bom? Espero que vocês estejam gostando aí, né? Desse projeto que está acontecendo. Que a gente possa pedir a Deus que isso passe logo, essa crise aí desse vírus, possamos voltar à vida normal, né, aos encontros normais, mas voltar com um pouquinho mais carregado, um pouquinho mais cheio, né, que o Espírito Santo e o Senhor possa tirar desses dias aí uma preparação e uma mudança realmente, né, nas nossas vidas, porque a gente está tendo a oportunidade única de ter mais tempo, de passar mais tempo e de conviver um pouco mais com os nossos, né, e pedir mais a Deus. Então, que o Senhor, que essa quarentena não tenha sido em vão e não esteja sendo em vão, né, que a gente possa aprender um pouquinho mais aí, e esse Renascer Online serve um pouquinho para isso, tá bom? Então, desejo que logo a gente possa estar juntos aí, pessoalmente, abraçando, pulando, e que esse período aí, mais claro, abastecido do amor de Deus, que a gente não pode ficar assim, ok? Então, eu vou usar como embasamento da minha palestra, como embasamento desse momento aqui, a passagem sobre as bem-aventuranças, né? E antes de começar de ler essa passagem, eu queria contextualizar. Gosto muito de contextualizar as coisas, porque a gente consegue entender numa amplitude maior. Às vezes a gente fica muito preso a coisas diretamente ligadas e a gente esquece de contextualizar. Isso tem causado grandes problemas do tipo que as pessoas às vezes leem algumas coisas e não conseguem entender, certo?
Vale lembrar que antes das bem-aventuranças, Jesus tinha passado aqueles dias no deserto, né? Tinha sido batizado. A narrativa das bem-aventuranças que eu vou usar está lá em Mateus 5, tá? Mateus 5, de 1 até... Tô lendo aqui no computador, chileno veio aí, você vai quebrar eu no cacete. Mas tô lendo aqui no computador, porque esqueci a Bíblia. E tô aqui trabalhando e esqueci de trazê-la. Enfim, mas antes disso, antes da narrativa das bem-aventuranças, São Mateus ele trata sobre a questão dos dias do deserto de Jesus, que é esses dias aí que a gente está até vivendo, né, na quaresma aí, que a gente relembra esses 40 dias que o Senhor passou no deserto. E antes disso, São Mateus está falando sobre isso. E antes disso, mais um pouco, foi o batismo de Jesus, né? Quando João Batista, sendo o enviado, né, o precursor do Messias, que batizava e que Jesus, mesmo não precisando, se submeteu ao batismo. Então, depois do batismo, Jesus se retirou no deserto, ficou 40 dias, jejum e oração, e no final ele foi tentado. Foi tentado e o demônio mostrou para ele diversas coisas para tentar tirar Jesus do caminho, né? Jesus era Deus, não ia sair, mas o demônio ele usou todas as artimanhas, ofereceu poder, ofereceu comida, ofereceu tudo para que o Senhor pudesse tentar Deus, né? E assim mostrar e usar e se vincular ao demônio. Então, após essa parte de Jesus no deserto, no capítulo 4 de São Mateus, Jesus volta e também tem a parte depois do deserto. Jesus chama os apóstolos, né? Começa a chamar aqueles 12 que ia viver com ele ali, os 12 amigos, né, de Jesus. E Jesus começa a chamar aqueles homens simples, homens que às vezes a gente não pensava nada, mas pessoas como a gente, né, que são chamados por Jesus todos os dias para segui-lo. E Jesus chamou e depois Jesus começa o capítulo 5. Então vamos ler lá. Capítulo 5 de São Mateus, versículo 1, né? Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhe ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serei quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós e contra mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, eu não li o capítulo todo, porque agora passa a passagem do sal da terra, luz do mundo, né? E que vocês já conhecem, mas vamos nos deter aqui nessa parte das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são promessas de Cristo, né? Então ele trata aqui que se a gente seguir bem isso aí, seria uma nova lei, né? A lei de Cristo, né? Que ele traz o que a gente precisa fazer para alcançar o céu. E eu não sei vocês, mas eu quero muito alcançar o céu. Então Jesus deixou o caminho e pode ser seguido aí pelas bem-aventuranças. E aqui essa bem-aventurança sexta, né, que fala sobre os puros de coração. Bem-aventurados puros de coração, porque esses verão a Deus. E é uma promessa. Se você é puro de coração, você verá a Deus, né? E tratando, como eu disse no início, desse tema aí que eu quero abranger mais, não tratar exatamente na questão da castidade, mas abranger mais, eu vou contextualizar e usar uns personagens aí da própria Escritura, que eu gosto muito. São pessoas que me conhecem, sabem que eu adoro mesmo esses dois
porque são pessoas puras de coração. Então, eu vou usar a passagem lá da apresentação de Jesus no templo. A apresentação de Jesus no templo, não sei se vocês lembram, foi quando Jesus nasceu, né? Aí passaram os 8 dias ali, o período da purificação, que Jesus foi colocado o nome de Jesus, né? E depois disso, Jesus tem, segundo a lei a lei de Moisés, né? Todo primogênito deveria ser apresentado no templo, ser apresentado para Deus, junto com alguma coisa, né? Ele tinha que oferecer alguma coisa. São José, na época, levou um par de rolas e foi apresentar Jesus no templo, e também servia como a purificação da mulher, da mãe, né? Porque era vista naquele tempo que as mulheres grávidas, elas ficariam impuras no parto. Então, para purificar dessas impurezas que aconteciam no parto, a mulher também tinha que ser apresentada a criança era apresentada e a mulher era purificada. Então, eu vou usar Simeão e Ana, né, a profetisa Ana, que são 2 personagens que eu particularmente gosto muito e que eu viajo muito com toda vez que eu vou ler ou que eu quero meditar na passagem sobre eles ou na vida deles. E então, vamos lá. O que a gente tem, que tem uma coisa a ver com a outra, né? Então, bem-aventurados puros de coração, porque esses verão a Deus. Eu não sei se você lembra, eu vou ler aqui a passagem, está lá em Lucas 2, 22, eu acho. Deixa eu abrir aqui, Lucas 2, 22, que fala sobre essa passagem aí de Simeão e Ana. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprir ao respeito dele os preceitos da lei, tomou nos seus braços e louvou a Deus nesses termos: agora, Senhor, deixai-me o vosso servo ir em paz segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória do vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino está destinado a ser causa de queda e de ressurgimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva, e agora, com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia, em jejum e oração. Chegando a ela, à mesma hora, louvavam a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, aí a gente pode ver que nesses dois, eu gosto de pegar assim, esses dois se cumpriram bem aquela aventurança. Os puros de coração verão a Deus. Você pode fazer uma análise de tudo que passou na Bíblia, na história da salvação, assim, do nascimento de Jesus para frente, que todos foi anunciado o menino Jesus, né? O menino Deus. Por exemplo, até Nossa Senhora, o anjo apareceu e teve toda aquela questão lá de mostrar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era Deus, né? Então o anjo veio antes de Jesus e anunciou, e Maria disse sim, que a gente já conhece. São José também, o anjo apareceu no sonho e avisou que Maria estava grávida do Filho de Deus, então sabia que Jesus era o Filho de Deus.
É, outra pessoa assim que teve mais ou menos uma, uma consciência, né, que o coração já conseguiu despertar e ver que Jesus era filho de Deus, foi Santa Isabel. Porque quando Maria teve o filho, quando Maria concebeu Jesus no seu coração, ela levou Jesus, foi visitar e foi servir Santa Isabel, que também era de idade avançada e estava grávida de João Batista, né? Chegando lá, Santa Isabel viu, né? Mas Santa Isabel recebeu a ajuda de São João Batista, né? Que ele deu uma cotovelada na barriga dela e falou: mamãe, essa daí é a mãe de Deus, né? A mãe do Filho de Deus. Então aí Santa Isabel fala lá que é a mãe do meu Salvador, que honra tenho receber a mãe do meu Salvador, né? Mais ou menos isso. E que Maria canta o Magnífico, né? Que é o que a gente conhece, aquele canto belíssimo. Então a gente tem ali em Santa Isabel uma pureza ali que conseguiu ver através da realidade que estava posta. Porque, na verdade, Santa Isabel ainda não sabia que Maria estava grávida de Jesus. Ela sentiu ali que São João Batista pulou no ventre dela, né? Deu uma cutucada lá para avisar ela que estava chegando o rei, né? Enfim, mas após isso, tudo o que aconteceu foi anunciado. Foi anunciado por um anjo ou por um sinal, por exemplo, quando Jesus nasceu, né? Lá na manjedoura, né? Em Belém. E Jesus nasceu, os 3 reis magos, eles vieram seguindo um sinal de uma lua, né? Da estrela que veio até Jesus. Então eles sabiam, né, que eles eram estudiosos e pessoas cientistas ali e conheciam os sinais da natureza, e eles seguiram aquela luz porque anunciavam alguma coisa diferente. Então teve a anunciação. Os pastores que ali cuidavam das ovelhas ali na redondeza de onde Jesus nasceu, eles foram visitados pelo anjo que anunciou que o Filho de Deus tinha nascido e que era para eles ir lá adorar o Senhor. Então todos foram anunciados, Jesus foi anunciado a todos antes, né? E o fato é esse que não aconteceu com Ana e Simeão. Ana e Simeão, eles eram, como a passagem própria fala, né? Eram pessoas que estavam ali no templo aguardando a salvação de Israel. Eles esperavam isso, eles confiavam no Senhor. E eles faziam um exercício diário de aumentar a purificação do seu coração, para que quando Jesus aparecesse, que eles confiavam e eles tinham fé, que é um grande aprendizado para nós nos dias de hoje, que é o fato de esperar e ter fé, né? Então, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo, eles esperavam que Jesus viria, e eles pediam ao Senhor isso, né? Que o Senhor, que eles, por exemplo, Simeão pediu ao Senhor que ele não morresse sem ver a salvação de Israel, e Deus tinha prometido para ele. Então, e o Espírito Santo morava nele, né? O Espírito Santo ficava nele. Então assim, com intimidade a Deus, tanta intimidade que eles tinham a Deus, né? Com Deus. E Ana também. Ana foi casada, viveu poucos anos com seu marido, mas já tinha 84 anos, já era uma idosa, e ela estava ali, junto, rezando todos os dias, não se apartava do templo. Mas eles não receberam. Você não vê na passagem que o anjo foi lá antes, fala assim: prepara tudo aí, que o rei, tipo, quando a gente vai receber hoje nos nossos dias, quando a gente vai receber uma autoridade, né, o presidente da república ou o prefeito, sempre vem uma equipe antes para preparar a chegada, né, organizar tudo, ver a segurança. E na época Jesus, ninguém foi isso, não foi ninguém falando assim: agora vai vir uma criança ali, os pais deles são desse jeito, tem uma mãe desse jeito, e eles vão trazer um par de pombos e um par de rolas, e ele é Jesus, é o Filho de Deus. Não, ninguém fez isso, a gente não vê isso. Aí quando eles chegaram lá, imagina, numa época em que era costume, né, tinha que ser apresentado, não era uma mera deliberidade, né, era um fato obrigatório que todos os primogênitos tinham que ser apresentados no templo, né, para cumprir a lei de Moisés. E naquela época, quantas crianças não eram apresentadas diariamente ali, né? E quantas crianças e pais que iam levar presentes lá, que Simeão e Ana viram. Então não era um fato assim extraordinário, que vai aparecer, o que aparecer aqui é o Filho de Deus, porque só ele que vai cumprir esse preceito. Não,
Maria e José cumpriram os preceitos, todos os preceitos da lei de Moisés, mesmo não precisando, porque Jesus ele veio para trazer. E Jesus era Deus, ele era o autor das leis, né? Então ele não precisava, mas ele cumpriu todas. A gente já viu isso, a gente já sempre fala isso, que Jesus ele se submeteu a todas as leis que Moisés e que os profetas deixaram, porque ele veio para cumprir o que já estava escrito. Então, para mostrar ali que realmente aquela era a vontade de Deus, do Pai Deus, ele cumpriu. Enfim, mas aí tantas crianças passaram ali diariamente e que Jesus e Maria e José, naquele dia normal, chegou e do nada Simeão viu a criança e ele reconheceu que ele era Deus. É aí que eu queria chegar, que é no fato de que a passagem fala que o Espírito Santo, né, estava com ele e que o Espírito Santo o conduziu. E aí que é o fato, a pureza do coração de Simeão. Simeão conseguiu identificar Jesus e identificar Deus no meio de uma naturalidade tamanha, né? Porque a gente pode ver que foi tudo muito natural, não teve nada de extraordinário. E Jesus e Simeão conseguiu através do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo só mora nos corações que são puros. E o Espírito Santo, através dele, passou, né? Teve isso aí, através do Espírito Santo, Jesus reconheceu que através do Espírito Santo, Simeão reconheceu que aquele menininho, né, de poucos dias de vida, era o próprio Deus, o próprio Jesus. E aí a gente fica bem claro como o coração puro consegue identificar Jesus, consegue ver Deus no próximo, consegue ver Deus, os sinais de Deus visível. E Simeão ele não veio falar, ele não chegou lá e falou assim, Maria, José, ou sei lá, os pais já não sabiam o nome, né? Ele chegou e falou, esse daí é o Filho de Deus? Esse é Jesus? Ele não perguntou, ele já veio afirmando, ele já veio falando aquelas palavras de que os seus olhos viram, né, a salvação, e pegou Jesus no colo. E ele, em momento algum, ele pergunta, porque ele tinha certeza, ele sabia, porque o coração dele não enganou, o coração dele já estava tão ligado a Deus, ele já tinha passado tanto tempo ali esperando aquele momento, que quando Jesus apareceu, ele só olhou e ele reconheceu. Em momento algum ele teve dúvida de que aquele era o Filho de Deus. E ele falou aquelas palavras bonitas, né? Preparou já Maria para o Calvário, né? Que é uma espada transpassará a alma, que foi um momento em que Jesus estava na cruz ali, que com certeza, né? Para todas as mães, quem é mãe aí ou sabe muito bem como é a questão de um filho, ver um filho carregar e um filho ser crucificado por algo que não foi ele que cometeu. E além do mais, esse filho era Deus. Então ele já foi preparando, a Maria foi preparando aquela família e para o que ia acontecer. Mas Jesus, ele só fez isso porque o coração dele era puro. Ele tinha uma pureza de coração imensa, uma pureza de coração que às vezes a gente não, hoje a nossa sociedade, a gente mesmo, né? Às vezes a gente está na igreja, são pessoas que realmente vivem e pensam, nossa Júnior, eu trabalho tanto, eu faço tantas coisas para Deus, eu estou servindo Deus no altar todos os dias, eu estou, sei lá, fazendo o que, trabalho na paróquia, mas às vezes a gente não tem um coração tão ligado a Deus e tão purificado ali, né? Tão purificado pelo Espírito Santo, que Deus não more ali dentro e que a gente reconheça Cristo sem que precise falar. E Simeão aconteceu isso. E Ana, a profetisa, porque toda vez que fala Ana, eu lembro de Santana, que era a avó de Jesus e não tem nada a ver com aqui que a gente está falando. A profetisa Ana também, ela nem estava presente naquele momento, e quando ela chegou, ela já viu tudo, né? E ela já percebeu também. A gente não vê aí nas passagens ou na narrativa, a gente não vê ninguém falando, isso aconteceu porque alguém chegou e perguntou, que alguém anunciou, porque eles já tinham ali. Fala muito bem ali que Ana passou muitos anos, ela não se apartava do templo, porque ela estava esperando ali a consolação de Israel, né? Então ela viu Jesus, ela também já sentiu e já percebeu e já teve a certeza no seu coração
e na sua razão ali de que era o Filho de Deus e que Jesus tinha vindo para cumprir a promessa, né? Que Deus não tinha deixado o seu povo desamparado. Cumpriu-se a promessa de Deus de mandar e de um Salvador. E eles foram tão impelidos ali pelo Espírito Santo, eles viveram tanto aquele momento que Simeão mesmo fala: agora o Senhor pode me levar, porque os meus olhos viram a sua promessa. Então ele já não tinha mais razão, ele já tinha vindo. Pensa que momento forte foi esse que eles viveram, né? Então eu queria contextualizar e usar esse personagem aí, muito que veio muito assim, eu pensando como eu ia montar, né? Como que a gente ia conversar essa manhã aí. Conversar não, é um monólogo, né? Porque só eu que estou falando. Mas eu fiquei pensando como que a gente ia. E eu gosto muito de usar esses próprios personagens da Bíblia. E eu pensei, nossa, e eu gosto muito de Ana, né? E Simeão. E eu falei, quem eu vou usar, né? E eu falei, cara, não teve ninguém assim que conseguiu, claro, todos têm os seus méritos e todos têm as suas peculiaridades ali, né? Mas eu acho que não teve ninguém que viveu muito bem essa promessa de Jesus, que aconteceu muitos anos depois, né? Anos depois, e que nessa época eles já viviam. Os puros de coração verão a Deus. E eles conseguiram, através da pureza do coração, impelidos pelo Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo também só faz morada num coração puro. O Marcelo deve ter falado isso. Eles, através disso, através dessa pureza de coração, eles conseguiram ver a Deus. Eles conseguiram notar numa criança normal, né? Porque Jesus não tinha nada de diferente, era uma criança muito normal. E eles conseguiram ver ali a salvação da humanidade. Eles conseguiram notar, nossa, esse é Jesus. E eles não tiveram dúvida em momento algum. Na hora que eles viram, eles falaram, esse é o Deus. E através disso a gente pode fazer uma reflexão, né, da nossa vida e de como anda o nosso caminhar aí, como anda a nossa história. Porque às vezes a gente pensa que o nosso coração, como eu posso ter um coração puro hoje? E pensar num coração puro hoje é pensar naquela pessoa que vai estar, fechada, que não vai ter contato com nada, não vai fazer nada normal, e que vai ser uma pessoa totalmente enclausurada, né? Tipo uma freirinha ou um eremita que vive longe. Esses realmente é muito mais fácil nesses campos aí ter um coração puro, porque você não está tendo contato, você não tem nada externo para te atrapalhar ou para tirar aí a sua visão do sobrenatural. Porém, eu acho que a maioria de nós, né, a maioria da nossa sociedade, ela não é chamada, não é a vocação. Não é a vocação de ser freira. Se for para ser freira, se for a sua vocação, ótimo. Graças a Deus por isso, precisamos muito. Se for para ser monge, sei lá, padre, sacerdote, ótimo, também precisamos tanto de bons sacerdotes. Mas a maioria da nossa população não, da nossa sociedade, dos católicos, é para ser pessoas correntes, né, do mundo aí mesmo, pessoas que do mundo na palavra boa, né, do jeito bom, porque hoje em dia a gente fala ser do mundo, já vem uma concepção totalmente negativa de que coisas que pessoas não prestam e tal. Não, mas é ser do mundo na concepção boa, ser do mundo de estar aí nesse mundo que foi criado por Deus, né, de ser corredentores com Cristo, que somos chamados diariamente a ser corredentores com Cristo. Enfim, e como que a gente faz, né, Júnior? Às vezes a gente pode podemos nos pegar, né, e vivendo e fazendo essas perguntas. Como eu faço? Viver num mundo que está totalmente, que a gente às vezes sai na rua, abre a internet, abre o celular de manhã, já tem uma chuva de coisas que vai fechando o nosso coração e vai trazendo as impurezas, né? Impurezas, todos os tipos de impurezas para o nosso coração. E como que a gente pode conseguir, mesmo assim, vivendo nesse mundo e sendo essas pessoas, né? Sendo esse fermento aí que Jesus tanto fala, ser a passagem ali logo após as bem-aventuranças, fala sobre ser sal da terra e luz do mundo, né? Então, Jesus nos chama a ser sal da terra e luz do mundo. E como que a gente pode ser tendo esse coração puro? Sabendo identificar Jesus e sabendo identificar Deus nas coisas diárias, igual Simeão e Ana. Como que a gente pode fazer isso? O próprio
conselho de Jesus, né, o próprio caminho que o próprio Jesus já deu. E a gente tem que só ter a sensibilidade e pedir que o Espírito Santo nos conduza para que a gente possa pegar esses detalhes, né, essas minúcias, de que essa pureza de coração vai muito além do que você é, de que você faz ou que você faz. Ter um coração puro é você ter uma ligação mesmo com Deus, né? Saber que Jesus mora e que Deus mora ali no seu coração, e que você é templo ali do Espírito Santo, e que todas as coisas não é ter medo, mas ter um respeito grande por Deus, né? A gente saber que, nossa, eu sou templo do Espírito Santo. Caraca, eu sou templo de Deus. Deus me planejou assim, Deus sabia que eu ia nascer desse jeito por muitos e muitos anos, bem antes de eu nascer, Deus já sabia. Então, às vezes a gente tem que tomar consciência disso na nossa vida, isso e saber a nossa missão, a nossa obrigação como os filhos de Deus, como católicos, né? Às vezes a gente vê católicos. Essa semana eu tive uma experiência tão assim que eu fico triste, e realmente são coisas que as pessoas falam e que às vezes eu fico pensando, né? E que realmente me deu um ponto assim de pensamento, de meditação. Eu estava lendo aqui em Anápolis, a gente teve essa semana, anteontem eu acho, ou foi ontem, o bispo diocesano com o auxiliar, né, o Dom João e o Dom Dilmo, sobrevoaram Anápolis de helicóptero, dando a benção, né, com o Santíssimo, abençoando Anápolis e pedindo mesmo para que essa doença aí, que esse vírus saia, né, que a gente possa voltar à vida normal o quanto antes. Enfim, aí teve um site aí de notícias da cidade que noticiou o que ia acontecer e disse ainda que a prefeitura ia ajudar na questão da divulgação e tal, na filmagem, sei lá, nas fotos. Não sei o que a prefeitura fez, porque até agora eu também não consegui ver. Todas as filmagens e fotos que eu vi foram feitas pela própria diocese. E nem vi se o helicóptero usado também foi doado pela prefeitura. Mas enfim, isso não importa. Aí eu sempre gosto de ver as coisas e olhar os comentários, né? Porque pelos comentários você sabe mais ou menos como que está a questão. E aí eu lendo os comentários lá, e de repente um comentário lá, eu acho um absurdo isso. Por que não pode dar essa benção do chão e rezar pelos doentes? Eu sou católica, a pessoa que escreveu, né? Eu sou católica, mas eu acho isso um absurdo. Nesse momento, um absurdo, né? Nesse momento, meu coração já entrou ali uma raivezinha, né? Porque eu falei, puta que pariu, desculpa, mas eu fiquei indignado. Falei, como que uma pessoa se diz católico, se diz aí seguir, né? Se participar dessa igreja que tem o Deus vivo e que prega esse Jesus vivo, que é o Jesus que está na Eucaristia, né? E acredita que a igreja, às vezes a gente pensa, e nesse ato mesmo do sobrevoar, aconteceu em outras cidades também, Goiânia, que eu vi, né? Mas aqui em Anápolis, por exemplo, a gente vê o fato de sobrevoar, não é um ritualzinho, não é um ritual de, porque a igreja quer fazer isso, né? Não, é porque a gente acredita que o Deus está ali, que Jesus Cristo está ali, e que Jesus Cristo é aquele pão e que Ele tem a capacidade de abençoar tudo aí, né? Então, às vezes a gente vê os comentários das pessoas e as pessoas não têm a dimensão disso, principalmente hoje, nos nossos dias de hoje. A gente vê pessoas que se diz católicos, que nasceram por tradição, mas que não tem nenhum fundamento, que não tem nada no seu coração ali. São pessoas totalmente que atrapalham, muitas vezes, a nossa visão. Porque agora você pensa, esse exemplo aí do comentário, né? Alguém vai ler, né? Alguém que não pratica, ou alguém que não diz cristão, lê isso e fala, putz, até as pessoas da própria religião estão criticando. Então isso aí deve ser só um teatrozinho, né? Mas não é. A gente sabe que realmente o que estava acontecendo ali era a bênção de Deus mesmo. Jesus estava ali. Ele já está em todos os locais, mas ali ele estava físico. E Jesus está ali, no pão, no vinho mesmo, que é consagrado. Enfim, mas às vezes eu falei isso porque às vezes a gente pensa hoje, como que a gente pode ter isso? Conhecer Jesus e ver Jesus.
Às vezes a gente não consegue ter esse exemplo e seguir esse exemplo tão gratificante, né, de que que Ana e Simeão trouxe para a gente. Às vezes a gente tem que meditar. E hoje eu queria te convidar para isso, te convidar a ter esse coração puro, um coração de criança. Jesus fala, né, em diversas passagens que tem crianças, né? Jesus sempre tem essa ligação. Criança tem um coração muito puro. Criança tem um coração que não importa o que aconteceu ali, que ela vai conseguir converter aquilo em bem. Ela reconhece. Você já viu que crianças reconhecem pessoas boas? Às vezes a gente fala, nossa, a gente vê uma criança e vê, a criança nunca te viu, mas a criança ela consegue ver ali, ela consegue te notar mais do que as aparências. E é isso que Jesus pede, um coração de criança, um coração de pessoas que não olham a aparência, mas que consegue ver o coração, consegue ver Jesus no próximo. Como Simeão conseguiu ver Jesus naquela criança, a gente consiga ver mesmo Jesus nas pessoas que estão na nossa volta, que todos somos templos de Deus e que todos temos ali o próprio Jesus. Se somos batizados, recebemos os dons do Espírito Santo e então temos essa ligação aí com Deus. Então que a gente possa pedir ao Senhor nesse dia, né, nessa manhã, que possa conduzir o nosso coração, sinceramente, que possa trazer para a nossa vida e nos dar um coração puro. Eu faço essa oração todos os dias, que Senhor me dê um coração puro, me dê um coração que antes de dormir eu rezo uma joelhada, eu rezo três Ave Marias, né, para pedir a Nossa Senhora, isso, exatamente isso. Mãe, me dá um coração puro, um coração que saiba notar as pessoas que estão no meu caminho, as pessoas que vão passar por mim durante o dia de amanhã, ou as que passaram durante o meu dia, que eu não tenha malícia nenhuma, que eu seja, e é muito importante deixar claro que a questão da malícia não quer dizer ser bobo, né, ser ingênuo, mas não ter a malícia de fazer pré-julgamentos, que eu possa ter um coração que me conduza a reconhecer Jesus nas outras pessoas. Isso que eu peço todos os dias. E eu queria te convidar, agora no finalzinho, a gente já está terminando, e que a gente possa pedir mesmo, Senhor Jesus, que o Senhor possa mandar nesse final de semana que está acontecendo esse encontro, que eu estou aqui ouvindo a Tua Palavra, tentando tirar coisas boas para a minha vida, mas que o Senhor possa me dar nesse momento, através do Espírito Santo, que possa me conduzir, né? E conduzir a minha vida, conduzir o meu olhar, ou conduzir o meu coração, para que eu possa ter essa pureza de coração que é tão necessária. Então eu queria que você pensasse, que você fechasse os seus olhos alguns minutos, e a gente não tem música, eu não tenho música aqui de fundo, e eu estou usando o celular, mas eu queria que você imaginasse nesse momento, e que você pedisse encarecidamente ao Espírito Santo, e pedisse ao próprio Jesus, que Ele venha fazer morada no seu coração, porque Jesus ele só vai fazer morada num coração puro, não adianta, Jesus ele não faz morada num coração sujo. A igreja prega, né, fala que é um dogma, né, que Maria é pura, né, puríssima, porque Jesus ele não pode fazer morada no pecado. Jesus ele não faz morada em algo que é pecaminoso. Então que você possa pedir a Ele, Senhor Jesus, tira de mim esse coração, essas malícias, tira de mim esses pré-questionamentos, esses pré-julgamentos, que eu possa ser um exemplo de pessoa que vai conseguir ver o Senhor através do meu próximo, através das situações do meu dia, com a sensibilidade enorme, com a sensibilidade que eu possa conseguir notar a todos que vão passar por mim durante esse dia. Eu quero pedir, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a minha vida, abençoe principalmente esses dias, Senhor Jesus, que eu tenho passado por esse período. Eu não sei como que está a sua vida nesse momento, mas eu queria que você pensasse realmente como que vai ser, e pedisse ao Espírito Santo para te conduzir com sabedoria, com discernimento, e que você possa ser templo vivo de Deus, que você possa ter esse olhar sensível, de como Simeão, né? Que quando vê Jesus e quando vê o próximo, não precisa nem perguntar, porque o próprio Espírito Santo que vai estar fazendo morada em você, Jesus e você vai ser um só ali, que naquele momento você vai conseguir reconhecer os sinais de Deus. Como é bom, né? Às vezes a gente conhecer o sinal de Deus e ver pessoas.
Às vezes eu conheço pessoas que têm uma sensibilidade. Eu conheço uma senhora aqui de Anápolis, do grupo de jovens que eu participava, e que ela sempre participa dos renasceres lá do grupo, né? Se chama Tia Tisolina, que eu acho que muitas pessoas vão conhecer, e que é uma pessoa que me mostra Deus. E olha que a gente nem é muito íntimo assim, a gente nem convive muito. Eu convivo com ela nos renasceres, e ela só trabalha no renascer do Jota. Então, mas ela é uma pessoa que tem uma sensibilidade, e ela tem uma pureza de coração, que eu vejo ela, meu coração já se esquenta, sabe? Sabe aquela pessoa assim, é uma coisa que está sendo usado muito, né? A vontade de pegar e colocar num potinho, né? A Tisolina é essa pessoa. Que se você encontrar com ela, você tem essa sensação e essa vontade de pegar e colocar num potinho. Porque você não precisa falar nada para ela. Que ela te olhando e às vezes ela te abraçando, ela te passa uma paz e ela vai ali, na onde que você está precisando. Porque essa pessoa ela tem uma ligação enorme com Deus. E ao mesmo tempo assim a gente vê, como que eu vou conseguir ter isso? Claro que tem que buscar, né? Não vai vir assim também, é muito difícil vir um dom sobrenatural, porque somos normais. Então tudo vai vir do ordinário. Então que você possa buscar através aí da sua vida de oração, de uma vida de intimidade com Deus de verdade, né? Que a gente não possa viver aí uma vida que é quando não tem ninguém olhando, que a gente consiga viver essa ligação com o Espírito Santo, com Deus. E isso a Tisolina faz, porque eu conheço a família, assim, algumas pessoas da família dela, e a gente nota que é uma pessoa que reza muito, uma pessoa que pede muito. Então ela tem essa pureza, ela com certeza pede ao Espírito Santo para purificar o coração, e ela consegue. Isso, é uma pessoa que te traz calma sem precisar falar nada. Ela não precisa falar nada, mas ela consegue ali trazer e esquentar seu coração. Então, que a gente possa ser esse tipo de pessoa na vida do próximo, né? Quantas pessoas, como a gente está precisando, né? De pessoas assim, pessoas que consiga alcançar e a pessoas que consiga aquecer o nosso coração. A gente vive num mundo que é tão malicioso, né? Um mundo que traz tantas coisas ruins todos os dias, que a gente possa encontrar essas pessoas e que a gente possa ser essas pessoas. Então eu queria que você pedisse e que fosse esse momento de oração, fizesse esse momento de oração pedindo ao Espírito Santo para conduzir e pedir também a Nossa Senhora, né? Que é o poço, a rainha, o exemplo de pureza. Nossa Senhora é dogma, né? Que foi pura e permanece pura, porque Maria é exemplo. Maria não precisou falar muitas coisas, Maria só com olhar. A gente vê isso lá nas bodas de Caná, que Maria só com olhar ela conseguiu convencer Jesus, né, que era o momento dele ali, tinha chegado. Mesmo ele falando que a mulher, essa não é a minha hora, ainda não chegou. Mas Maria só olhou, porque Maria tinha um coração puro. Ela sabia reconhecer e ela sabia o momento de conduzir aquilo ali. Então que a gente possa ser esse tipo de pessoa na vida do próximo. Amém? E que esse encontro, que esse final de semana tenha servido para você. Que não tenha sido só um momento, só aí, que às vezes a gente está fazendo pela internet e dá uma sensação de que, não, eu posso fazer de qualquer jeito. Não, mas que a gente possa ter vivido mesmo esses momentos. Foram preparados e pensados que a gente possa estar pelo menos esse final de semana aí mais próximo de Deus. Que possa ligar a chavezinha lá da nossa consciência e do nosso coração, que a gente possa ter essa ligação com Deus, né? Falar, putz, eu estou perdendo tempo aqui na minha vida, que eu poderia estar buscando os caminhos do Senhor ou buscando uma forma de estar mais perto de Deus. Claro que cada um nas nossas circunstâncias aí, Jesus não tira ninguém das suas circunstâncias. Ele quer que a gente seja sal da terra e luz do mundo aí onde a gente está, tá? Que é que você possa ser, que eu possa ser também esse instrumento, com esse coração puro, que o Senhor pede para nós hoje. Amém? Então, vamos pedir que Nossa Senhora, agradecer, né, que o Espírito Santo é o nosso anjo da guarda, que nos abençoe e que nos conduza aí nesse caminho de pureza e santidade. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O nosso anjo da guarda, para que ele possa nos conduzir. Ser bem amigo do anjo da guarda. O nosso anjo da guarda, ele nos ajuda muito. Ele nos ajuda muito. Se você tem uma amizade com ele, você vai ver. Você sabe do que eu estou falando. Então, se você não tem, vamos fomentar essa amizade com o anjo da guarda.
É um caminho que realmente ajuda a ter essa pureza de coração, a buscar estar mais perto de Deus. Então que a gente possa pedir ao nosso anjo da guarda que nos ajude aí nessa caminhada. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos e aumentai a nossa fé. Enfim, gente, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aí. Sei que se você conseguiu aguentar aí eu falando esse tempo todo, obrigado, tá? Que possa ter servido pelo menos uma palavra aí para alcançar o seu coração. Que Deus nos abençoe, que a gente possa estar juntos, né? Bem breve aí, bem logo, porque essa questão de a internet é muito bom, acontecer assim, mas é tão bom quando a gente está pessoalmente, né? Poder abraçar e sentir a pessoa próxima. Então que a gente possa estar próximo. Vamos rezar por esse tempo que está passando aí, por esse período. Vamos melhorar como ser humano, aproveitar, né? Não desperdiçar. Mas que a gente possa rezar para que passe logo. Que a gente possa sentir aí, ter vários encontros renasceres, vários encontros pessoalmente. E que o Senhor possa tirar os frutos necessários desse tempo aí. Amém? Muito obrigado aí. Fica com os meninos aí, eles vão conduzir o resto. Mas foi um prazer enorme estar com vocês. Obrigado.